Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus, por meio do amor de Cristo. Bom dia. Bom dia a quem nos acompanha em casa. Nós hoje celebramos na igreja o dia do Padre, o dia dos sacerdotes, o dia do padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney. E pela sua dedicação, sobretudo ao sacramento da confissão, um grande exemplo, um grande servo de Deus. E vamos então rezar por todos os sacerdotes e pelas vocações, por aqueles que se preparam para o sacerdócio e todos aqueles que forem ser chamados neste dia. E vamos lembrar nesta Eucaristia defuntos de Guilhermina Emanuel Pinho, Joaquim Fernando Silva e Almarinda Bentecourt. E tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos. Deus omnipotente e misericordioso, que fizeste de São João Maria Vianney um sacerdote admirável de um zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós no amor de Cristo os nossos irmãos e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da profecia de Ezequiel. O Senhor dirigiu uma palavra dizendo: Filho do homem, fiz de ti uma sentinela para a casa de Israel. Quando ouvires uma palavra da minha boca, tu, os adversários da minha parte. Se eu mandar dizer ao pecador, vais morrer, tu não o advertires. Se não lhe falasses para o desviar do seu mau caminho e assim lhe salvar a vida, ele morrerá devido aos seus pecados, mas eu pedir-te-ei contas da sua morte. Se tu, porém, advertires o pecador e ele não se afastar da impiedade e do mau caminho, ele morrerá devido aos seus pecados, mas tu salvarás a tua vida. Se o justo se afastar da sua justiça e praticar o mal, eu o farei tropeçar e morrerá. Se tu o advertiste, então ele morrerá devido aos seus pecados, sem que tenham em conta as boas obras que tenha praticado. Mas eu pedir-te contas da sua morte. Se tu, porém, avisares o justo para que não peque, e ele de facto não pecar, de certo viverá, porque deu ouvidos à advertência, e tu salvarás a tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A terra inteira clama o Senhor. A terra inteira clama o Senhor. Aclamai a Deus, terra inteira, cantai a glória do seu nome.
celebrai os seus louvores, dizei a Deus, maravilhosas são as vossas obras. A terra inteira adora o Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todas as doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, encheu-se de compaixão, porque andavam fatigadas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Jesus disse então aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Depois chamou a si os seus 12 discípulos e deu-lhes poder de expulsar os espíritos impuros e de curar todas as doenças e enfermidades. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós hoje celebramos o dia do Padre, o dia do Sacerdote, o dia do Padroeiro dos Sacerdotes, São João Maria Vianney, e o seu testemunho de vida é, no fundo, cumprir aquilo que se ouviu no Evangelho de hoje. O povo estava fatigado, o povo estava cansado, abatido, e o Senhor envia mensageiros. E São João Maria Vianney, também conhecido pela cura de Ars, porque foi a terra para onde foi enviado, Ars, que era uma terra pagã, no fundo. Pouca gente se identificava como cristãos, viviam de formas mais disparatadas. Olhai que já começa a haver por aí, sobretudo no Brasil, vídeos em que apresentam gente do povo a apresentar 3 esposas, a poligamia, voltar à poligamia. E isto já se começa a apresentar, por exemplo, na nossa cultura. Eu falo no Brasil porque o Brasil é o nosso povo, os brasileiros somos nós. Portanto, o Brasil, aquela mistura racial, era aquilo que os portugueses acreditavam. Portanto, todos e os portugueses, quando chegavam a qualquer lado, casavam logo, portanto, e aquela mistura cultural é o fruto do próprio pensamento e maneira de estar de nós, lusitanos, nós, aquele povo que vem lá de trás e que já fomos colonizados pelos romanos. E hoje nós vemos coisas que parecem-nos como muito bonitas, uma grande novidade, a liberdade, aquele homem ou aquela mulher, porque também já ao contrário, na nossa cabeça apresentam-se como muito livres, sem terem noção nenhuma do conceito de família, de proteção dos filhos, é tudo uma salganhada. E isto já dentro de nós, dentro do nosso povo, em França, e tudo isto começou em França, nos últimos tempos modernos, nos últimos 200 anos. Tudo aquilo que nós hoje temos no mundo, mesmo esta divisão direita-esquerda, começou na Revolução Francesa. Foi a França que impôs isto ao mundo. Por exemplo, aqui o Canadá, que é o povo genuíno são os ingleses e os irlandeses, mas veio muita gente de França, fugido, sobretudo o Quebec foi fundado
por católicos fugidos da Revolução Francesa, mas atrás vieram estes maçónicos, esta maçonaria, e hoje, por exemplo, o Canadá, eu ouço aí coisas que dizem, mas onde é que está a essência? Onde é que está a raiz? Onde é que está a essência deste povo? Porque aquilo que eu vejo, e a Inglaterra nunca se deixou subjugar pela Revolução Francesa, mas, por exemplo, aqui no Canadá, parece, nos nossos tempos é uma coisa muito complicada. E é o fruto da Revolução Francesa. As pessoas não sabem. Por exemplo, mesmo filhos portugueses, casamentos aí, em qualquer lado, sem o sentido sagrado, sem o sentido de Espírito Santo, abençoar o casal com os seus frutos, esses casamentos assim, que parecem muito modernos, vem de lá. Vem dessa filosofia que começou com a Revolução Francesa. O cura d'Ars, o São João Maria Vianney, nasceu no ano 1786, século XVIII, e depois, no período que estava a cozinhar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa teve um símbolo especial que foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. E, portanto, era o cura d'Ars um menino. E o cura d'Ars, a Revolução Francesa, por muito queiram dizer, começou a surgir uma classe nova. Até a Revolução Francesa havia 3 classes. O clero, a nobreza e o povo. Mas começou a surgir uma classe que é a classe dos burgueses. Gente que fazia negócios e começou a ter prosperidade. E na altura o rei não conseguiu ver isso, aquela prosperidade. É aquilo que nós hoje vivemos no nosso mundo. Olhai que, por exemplo, as esquerdas, aqueles que se dizem de esquerda ou de direita, isso não importa, mas as esquerdas combatem a propriedade. Tudo é de todos. Ninguém tem nada. E combatem a propriedade. E com este pretexto, tudo é todos. Tudo é todos. E é perigoso o que está acontecendo no nosso mundo ocidental. Porque até pôr em causa o sentido da propriedade da casa. Aqui no Canadá, quando chegarem às casas das pessoas, que eu não sei, mas a nova geração já está... A nova geração já não é como aqueles que... Como nós, os mais velhos, nós queríamos ter uma casa para a família, os mais novos já estão formados sobre esta coisa, mas a propriedade, tudo é de todos. Isto parece muito bonito e filosoficamente encanta. Só que nós temos, cada vez no mundo, a surgir ricos, cada vez mais ricos, que controlam tudo. E esses não estão mal, os mega ricos. Que são 2 ou 3 nomes muito grandes na humanidade. Essa riqueza não interessa, porque eles dão subsídios a grupos para viver. O que incomoda é a propriedade privada. Tu teres a tua casa, tu teres o teu carro, tu teres os teus bens, tu poderes comprar a tua roupa como tu quiseres e ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com isso. Portanto, estes mega ricos não está mal nenhum, porque dão subsídios e vive uma órbita enorme à volta deles. Mas o sentido da propriedade, esse não. O povo comum ter propriedade, isto é terrível. É terrível, porque parte da família, parte da estrutura, ou uma família poder criar os seus filhos com liberdade, tem depois implicações. E depois, para conseguir estes valores, tentam pôr tudo em causa. A educação dos pais, a escola que educa, os filhos são educados pelos pais. Olhar que em Portugal o que foi feito depois do 25 de Abril com as escolas, o que foi feito, o Estado é que sabe, o Estado é que manda. Ainda agora andam lá com uma família que não aceita mandar os filhos a uma determinada disciplina, que é uma lavagem ao cérebro e é para modificar a cabeça e a tirar o direito da família educar os filhos.
Mas depois argumentam muito bem, parece que está tudo certo, mas o que está por trás é complicado. E tudo começou na Revolução Francesa. O cura d'Ars, reparai, portanto, a sociedade em França tinha estes 3 pilares: o clero, a nobreza e o povo. E foi logo atacada a igreja, foi muito perseguida, mortes freiras, frades, padres, porque muitos católicos tiveram fugir para aqui para o Canadá. Muitos católicos. E é por isso é que eu me admiro, sabendo a história, como é que eu vejo para aí prosperar leis e regras mas já esqueceram. Já esqueceram aquilo que passou? Como é que é? Isto foi construído, este lindo país, esta grande nação, que não há outra no mundo, tanta diferença, tanta província, tanta cultura, e todos se entendiam. E de um momento para o outro anda-se para aí a querer embaralhar e a querer partir. E eu pessoalmente, não sou canadiano, mas estou cá, e admiro-me. Mas já esquecemos o que aconteceu, ou não sabemos, ou como é que é. E nós, por exemplo, em Portugal, a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha, foi em 1889, que é uma prisão no centro, em Paris, e foi tomada, e foi o símbolo da Revolução, e depois os primeiros a ser atacados foi logo a Igreja Católica. Agora é o povo, os burgueses, os novos burgueses, agora que não é o povo, mas é os novos burgueses, a burguesia, que foi uma sociedade que estamos a ser governados pelos burgueses, gente que tem dinheiro, que não tem muito dinheiro, mas pronto, valores não sei, alguns terão, outros nem tanto, mas vem há 200 anos nisto. E depois o rei na altura era Dom Luís XVI, que foi morto, a família real foi martirizada. Todas as revoluções modernas tiveram que matar. A Revolução Napoleónica matou. A nossa República matou o rei em Portugal. A Revolução Comunista na Rússia matou tudo, onde passou. Foram milhões de ucranianos que se opuseram à invasão russa, foram mortos. Todas as revoluções que têm como mãe a Revolução Francesa mataram com fartura. Porque os ideais são tão importantes, que têm que ser levados já avante. Esta semana, um país também dominado pelo comunismo na América Latina, invadiu uma igreja, prendeu o padre, prendeu as pessoas, e vem tudo de lá. São Cura d'Ars era um jovem não muito culto, não muito inteligente, não pertencia às famílias que normalmente davam filhos para padres, conseguiu ordenar-se sacerdote e foi enviado por uma terra chamada Ars, para onde ninguém queria ir, pagãos, gente com princípios muito devassos. Ele entrou com muita humildade, encontrou um jovem à entrada que hoje é uma grande cidade, Ars, e aí começou devagarinho, e sobretudo na confissão, através do sacramento da confissão, passava dias inteiros no confessionário, vinha gente de todos os lados, viveu 73 anos e modificou por completo aquela terra em plena Revolução Francesa, num tempo muito conturbado para a França e que nós hoje estamos a viver. E eu falo disto à vontade, quando mesmo nos primeiros anos de padre eu não podia falar assim. Não, mas hoje cada vez mais há gente intelectual a pôr em causa a Revolução Francesa.
O povo, as pessoas do povo, aqueles que estudaram história breve, às vezes não se apercebem, mas hoje no mundo, cada vez mais, há gente a pôr em causa os princípios da Revolução Francesa. Não quer dizer que tivesse uma coisa ou outra boa, mas houve muita vingança, muita maldade da nova classe que surgia, a burguesia. E nós, os imigrantes, ninguém pertence à burguesia, mas nós temos a nossa sociedade, os nossos políticos muito aburguesados, muito adeptos da burguesia. E nós temos que pedir a São Cura d'Ars, neste dia do sacerdócio, não enfrentou com armas os revolucionários da Revolução Francesa, não entrou em choque, mas com oração, com amor, de joelhos diante do Santíssimo Sacramento, diante da Igreja, e foi esse seu exemplo que começou a modificar o povo. Agora, nos tempos atuais, nós vivemos um tempo filho da Revolução Francesa. Tudo o que estamos a viver hoje, é fruto da Revolução Francesa. E todas as reações que estão a haver pelo mundo, sobretudo o mundo ocidental, são reações a princípios completamente translocados de uma classe que surgiu naquela época, são os burgueses. Porque nós vivemos hoje um princípio que é, para atingir um fim, não importam os meios. Muitos comerciantes vivem disto. Para serem ricos, não se importam do caminho que devem seguir para chegar a ricos. E a Igreja, nós cristãos, não podemos trilhar este caminho. Ter riqueza, ter bens, é um direito, é um dever de todas as famílias, todos os pais, todos os homens, todas as mulheres, mas nem todos os caminhos para chegar aí justificam. Se for o trabalho, se for a dignidade, se for o pensamento, se for a luta, tudo bem. Agora, há meios que não servem para chegar a determinados fins. E nós vivemos um tempo muito norteado por isto, muito norteado por determinados fins, justificam todos os meios. E é aquilo que se está a fazer, por exemplo, aquele ataque à família Mesquita de Famalicão em Portugal, é o fim que é tão bom, criar uma sociedade em que os jovens todos estão a pensar da mesma maneira. Esse fim, o meio para lá chegar, não importa, fazer sofrer aquela família, luta, porque aquela família, porque intelectualmente estão bem preparados, uma família com posses, e que está a enfrentar o governo. Mas a grande maioria não se preocupa, nem se interroga porque o que é que está a acontecer. Peçamos a São João Maria Vianney que nos ilumine e que nos dê força. O critério de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, foi a oração, foi a devoção ao sacramento da confissão, que nós nem queremos ouvir falar. Hoje muitos cristãos, muitos católicos não querem ouvir falar no sacramento da confissão, mas foi por aí. Foi por esse caminho de humildade, de verdade, foi essa a arma que São João Maria Vianney usou. E olhai que ao longo da história os católicos têm usado uma arma. A arma dos cristãos, dos católicos ao longo de todos os tempos, e São João Maria Vianney também era um exemplo, é o terço, a oração do terço com Maria. Tem sido a arma que nos tem valido. Os burgueses são muito importantes, mas também morrem. Os burgueses, a burguesia, a nova classe gerada pela grande Revolução Francesa, e que nós atualmente estamos no auge dessa revolução, dessa burguesia,
Olhai que aqui no Canadá houve um movimento este ano dos trabalhadores, dos caminhoneiros. E há muita gente que não percebe. Mas é uma resposta e um grito contra os burgueses. E é o povo a dizer: eu também quero contar. Eu também conto. Eu também tenho importância. Claro que aqui no Canadá são livres, mas o mundo está muito atento a esse fenómeno. Está muito atento, porque é um grito contra a burguesia surgida da Revolução Francesa. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, oremos ao pastor de todos os pastores, para que dê párocos santos à sua igreja e na cruz nos faça encontrar a sua glória, dizendo: nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Nós vos rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelo Papa Francisco e por todos os pastores, para que instruam os cristãos com a palavra e os fortaleçam com o testemunho das suas vidas, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os parcos, suas paróquias e fiéis, para que a vida de São João Maria Vianney seja para eles um forte estímulo de santidade, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos que ensinam catequese às crianças e adolescentes, para que a preparem com muita oração e penitência, como fazia o santo cura de Ares, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Por todos os peregrinos dos lugares santos, para que descubram como o Senhor pode escolher os fracos e confundir os fortes, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos membros desta Assembleia Celebrante, para que tenham em grande estima o sacramento da penitência, ao qual o cura de Ares dedicava tantas horas por dia, oremos. Nós rogamos, ouvi-nos, Senhor. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor as suas mãos este sacrifício, para a honra e glória do seu nome, para nosso bem e toda a sua santa Igreja. Oremos, santificai, Senhor, estes dons que vos oferecemos como sacrifício espiritual e fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Compadecido dos errados caminhos dos homens, dignou-se nascer da Virgem Maria. Com a sua morte na cruz livrou-nos da morte eterna. Com a sua ressurreição deu-nos a vida imortal. Por isso, com os anjos e arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, 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 é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitisse à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciámos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva.
estará sempre na minha boca. A minha alma gloriece no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Provai e vede como o Senhor é bom. Oremos. Deus misericordioso e omnipotente, que fizeste São João Maria Vianney um sacerdote admirável no zelo pastoral, concedei-nos que, imitando o seu exemplo, ganhemos para vós no amor de Cristo os nossos irmãos e com eles alcancemos a glória eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convidamos a todos, quem puder, ficar um pouco diante do Santíssimo Sacramento e neste dia de São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, e neste dia do Padre, rezemos pelos sacerdotes para que se mantenham fiéis e, sobretudo, com todas as contrariedades e com todos os movimentos que existem no mundo, percebê-los, entendê-los e, sobretudo, ser fiel à verdade. No fundo é isto. Nós temos a obrigação de saber de onde vimos, de onde vem o nosso tempo, de onde vêm os desafios do nosso tempo, ir falando deles devagarinho, mas, sobretudo, olhar para o exemplo de santos como São João Maria Vianney, que do confessionário fez uma ação extraordinária, da oração, do rosário, de devoção a Maria, e foi isso que num tempo tão difícil, no princípio de um tempo difícil, que chegou até aos nossos dias, nada daquilo que nós estamos hoje a viver é novo. Às vezes eu ouço algumas pessoas a pensar que isto não é nada novo, nada, absolutamente nada, tudo preparado ao longo do tempo e devagar, e parece que há sinais de chegar ao fim. Rezemos ao Senhor e que os santos nos inspirem e, sobretudo, nos façam amar a verdade, aquilo que é a verdade. E aqui é o grande desafio de todos os sacerdotes, amar a verdade, porque senão ninguém de nós seria fiel, ninguém de nós continuaria a ser sacerdote. Se este mundo, isto tudo que nos tem sido proposto nestes últimos 200 anos, nos seduzisse, hoje não havia sacerdotes. Teriam sido por outros caminhos. Saber de onde vimos, saber o que está por trás e rezar pelos burgueses. Nós estamos governados por burgueses, classe que se gerou na Revolução Francesa. Os nossos políticos, as nossas televisões, os nossos... Tudo é uma burguesia. Tudo. Todos norteados pelos princípios que começaram foram devagarinho e que tomaram o seu expoente maior na Revolução Francesa. Nós não somos burgueses, nós somos o povo de Deus. Nenhum de nós é burguês. Todos nós somos o povo de Deus. Vamos então continuar com o Santíssimo Sacramento.
Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não os amam. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sagrados da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que eu mesmo tenho ofendido e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado
Jesus.